Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje é domingo, dia de nós estarmos louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. E esse mês nós estaremos comemorando o mês da família. Esse mês todo nós traremos mensagens relacionadas à família. E hoje nós vamos iniciar esse mês da família, vamos falar dos milagres dentro da família. Vamos falar de o milagre em família. Família de Lázaro. Está vendo aí no primeiro slide? Lázaro havia acabado de sair da caverna, onde tinha sido enterrado, e as suas irmãs o estão recebendo na presença de Jesus. Então nós vamos falar sobre o milagre em família. João 11, a partir do versículo 1 diz: havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. João 11, versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Meus irmãos, vocês conhecem a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro ficou doente. Então as irmãs mandaram avisar a Jesus que Lázaro tinha ficado doente. Mas Jesus estava numa outra cidade e não retornou imediatamente. Então o que aconteceu? Lázaro faleceu. Lázaro faleceu e foi enterrado numa tumba, nessa mesma cidade onde morava a sua irmã Marta e a sua irmã Maria. Então Jesus, ele vai até aquela cidade, e quando ele chega lá, Lázaro já está enterrado. E uma das irmãs ainda diz: Senhor, já está morto há 4 dias. E por que esses 4 dias são importantes? Porque na cultura judaica sempre se esperava que até o 3º dia o morto poderia ressuscitar, o morto poderia reviver. Mas no 4º dia já era certo de que aquele homem já estava morto de verdade, que aquele homem jamais retornaria. Então Jesus, ele foi até o povoado, diz aqui no versículo 41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Um milagre
que aconteceu naquela família. Lázaro reviveu. Lázaro saiu daquela tumba. Sabe, meus irmãos, e os milagres, eles acontecem em várias famílias aqui no nosso país. Ele pode acontecer na minha família, ele pode acontecer na sua família. Porque quando Jesus ele é chamado, o milagre ele não é pequeno. Você pode ter pensado aí, mas por que Jesus não foi logo? Era só curar o Lázaro. Se Jesus tivesse voltado logo, Jesus tinha evitado muito sofrimento, as irmãs dele não teriam pranteado por ele todo esse tempo. Mas porque Jesus esperou os 4 dias, ele realizou um milagre impossível. Um milagre considerado impossível por aquela cultura. Porque depois do 4º dia, não havia possibilidade alguma daquele morto sair da tumba. Se Jesus tivesse voltado no 1º dia em que ele havia morrido, iriam dizer que nada, ele não estava morto, estava só desmaiado. Se Jesus tivesse voltado no 2º dia, talvez dissessem, olha, ele teve uma crise e ficou desacordado por 2 dias. Se Jesus tivesse voltado e levantado aquele homem morto no 3º dia, ainda diriam, claro, até o 3º dia, há possibilidade do morto retornar. É a nossa cultura, nós cremos nisso. Mas Jesus, ele aguardou até o 4º dia para realizar aquele milagre, porque sabia que todos acreditavam que no 4º dia era um milagre impossível, aquele homem se levantar. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer com isso? O que a palavra nos mostra? Que mesmo se os exames mostrarem que é impossível, se a ciência disser que é impossível, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode realizar um milagre na sua família. Jesus realiza um milagre na nossa família. Então nós precisamos crer naquele que Deus nos enviou, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus retornou e disse, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aquele homem retornou à vida. Ele voltou a viver. Uma reflexão. Até os mortos lhe obedecem. Até os mortos obedecem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, por que existem pessoas vivas que ainda relutam em obedecê-lo? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Se os mortos obedecem a Jesus e retornam à vida, se o milagre tremendo, maravilhoso acontece, por que existem pessoas vivas que ainda relutam em obedecê-lo? Por quê? Por que será que muitos ainda relutam em obedecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por falta de fé. Sabe, quando nós cremos no nosso Deus, quando nós cremos em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a essa terra, que Ele fez milagres e prodígios aqui nessa terra, que Ele morreu na cruz por causa de cada um de nós, e que Ele ressuscitou e agora está nos céus, é possível na vida de cada um de nós acontecer um milagre.
mas é preciso que nós creiamos e o obedeçamos. No encontro em Betânia, aprendemos que somos chamados da morte para a vida. No encontro em Betânia, aprendemos que somos chamados da morte para a vida. Cada um de nós é chamado da morte para a vida. No momento da sua conversão, Jesus te chamou da morte para a vida. Você estava morto, mas no momento em que você recebeu Jesus na sua vida, você passou para a vida eterna. Diante disso, vemos que a família é formada por seres humanos. É a primeira reflexão sobre a família que nós vamos fazer nessa noite. A família é formada por seres humanos. Não importa se a família é cristã, se não é família cristã, se é família que metade é cristã, metade não é. Toda a família é formada por seres humanos. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós seremos falhos. Sabe, então nós precisamos ser tolerantes. Nós precisamos entender a dor do outro. Nós precisamos entender que às vezes a nossa disposição não é a disposição do outro. Cada ser humano é diferente. Nós não podemos exigir que o outro tenha a mesma disposição que nós temos. Não podemos exigir que o outro tenha a mesma saúde que nós temos. Porque a família é formada por seres humanos. Sabe, irmãos, tem muito crente aí que ainda não entendeu isso. Não entendeu que a família é formada por seres humanos, de pessoas falhas. Nós erramos, nós cometemos erros, nós magoamos pessoas. Por causa das nossas falhas, por causa da nossa imperfeição. Sabe, meus irmãos, naquele momento de tristeza, a irmã de Lázaro chegou para Jesus e disse: Senhor, já está morto há 4 dias. Porque somos falhos. Nós não entendemos direito o que acontece às vezes, nós não entendemos direito o poder de Deus. Mas Jesus disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro reviveu. Sabe, irmãos, quando nós entendemos que a família é formada por seres humanos, nós temos a tendência de ser mais amáveis, mais tolerantes, mais carinhosos. Sabe, não pense que a sua família tem que ser perfeita, não. Não pense que o seu filho tem que ser perfeito. Não pense que a sua filha tem que ser perfeita. Não pense que o seu pai e a sua mãe tem que ser perfeita. Não pense que o seu cônjuge tem que ser perfeito, não. Ah, mas eu sou assim, eu faço assim, e espero que os outros façam também. Está errado. Cada um tem a sua característica. Cada um é de um jeito. Talvez um goste de acordar mais cedo, outro goste de acordar mais tarde. Um dorme mais cedo, outro dorme mais tarde. Talvez um estude mais na parte da manhã, tenha um desenvolvimento melhor na parte da manhã. Talvez o outro já tenha um bom desenvolvimento na parte da tarde. Sabe, precisamos entender que a família é formada por seres humanos. Se quando nós não entendemos isso, nós acabamos magoando aqueles que estão próximos de nós. Nós magoamos as pessoas que estão à nossa volta.
Nós magoamos os nossos familiares. E a família é um projeto de Deus. Eu sei que família é um negócio complicado. É complicado, sim. Mas se é um projeto de Deus, é um projeto que funciona. Então tenha carinho, tenha paciência, tenha amor pela sua família, porque todos são formados por seres humanos. João 11:1 diz: e havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Lázaro ficou doente. Sabe, irmãos, a doença ela pode dar em qualquer um. A doença pode acontecer com qualquer um. Sabe, é dor na coluna, dor nos rins, dor no joelho, dor na perna, dor no braço, indisposição, joanete. Doença dá em gente mesmo, doença dá em seres humanos. Então nós precisamos ser tolerantes com aquele que está doente. Sabe, irmãos, às vezes eu pegava ônibus e eu via as pessoas com dificuldade de locomoção, desciam bem devagar da condução, e os outros que vinham atrás não tinham a paciência para deixar aquela pessoa descer. Ah, mas eu estou atrasado para o trabalho, como é que essa pessoa fica aí devagarinho na minha frente? Tolerância, meus irmãos. Todos nós somos seres humanos, e seres humanos podem ser acometidos de doenças. Lázaro, aconteceu que Lázaro ficou doente. João 11, versículo 2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Ele era irmão daquela Maria, que jogou lá o unguento nos pés de Jesus e secou com seus cabelos. E Jesus era muito amigo dessa família. Jesus era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro. Jesus era praticamente da família, podemos dizer isso sem nenhuma heresia. Jesus amava aquela família. E você imagine só, Jesus receber a notícia de que Lázaro havia morrido. E Jesus ainda teve a cabeça fria para esperar o quarto dia, porque ele sabia que poderia ressuscitar Lázaro, mesmo sabendo que Marta e Maria estariam aos prantos. Em família, podemos manifestar nossos sentimentos. Isso aqui é muito interessante, muito legal. Porque às vezes nós temos a tendência de esconder os nossos sentimentos. Às vezes nós estamos tristes, estamos magoados, estamos cabisbaixos, mas acabamos escondendo os nossos sentimentos. Sabe, nós ficamos sabendo aí da garotada que tem se cortado, não sei se vocês já ouviram falar, a garotada se corta todo. Por quê? Porque está triste, está deprimido e não conta para os pais. Esconde os sentimentos, mas a família é o lugar em que nós podemos revelar os nossos sentimentos. Em família, podemos manifestar os nossos sentimentos. Então você, meu irmão, minha irmã, jovem, manifeste o seu sentimento para a família. Se você estiver triste, fale com sua família, converse com seu pai, converse com a sua mãe, converse com o seu cônjuge, converse com os seus filhos, manifeste os seus sentimentos,
Mostre que você está precisando de um carinho, de um afago. Sabe, irmãos, não tenha vergonha de mostrar os seus sentimentos em família. A família, como eu já disse, é um projeto de Deus. E o lugar mais seguro do mundo é no seio da nossa família. Sabe, o mundo ele tem pregado aí ao contrário disso. O mundo ele tem tentado destruir a família. E por que tenta destruir a família? Porque a família é o nosso porto seguro. A família é o local em que nós encontramos uma palavra que nos faz ficar tranquilos, que conforta o nosso coração. Nós temos os nossos pais, nós temos os nossos irmãos, os nossos filhos. Então, manifeste os seus sentimentos no seio da sua família. Não esconda os seus sentimentos. Quando nós estamos felizes, nós não manifestamos a nossa alegria na nossa família. Eu estou falando de família, veja bem. Eu não estou falando de parente. Estou falando de família nuclear. De pai, mãe, esposo, esposa, filhos. Eu estou falando disso. Quando nós estamos felizes, nós manifestamos a nossa alegria. Mas quando nós ficamos tristes, nós temos que manifestar também a nossa tristeza, para que os outros possam orar por nós, para que os outros possam cuidar de cada um de nós. Então, manifeste os teus sentimentos na sua família. João 11:3 diz assim: Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. João 11:35. Jesus chorou. Sabe, quando Jesus soube da morte de Lázaro, Jesus chorou. Jesus chorou. Eu fico imaginando Jesus lá, recebendo essa notícia. O texto diz: Jesus, aquele quem tu amas, ficou doente. E depois Jesus recebeu a notícia de que Lázaro morreu. O amigo querido. E ainda Jesus ficar sabendo que as irmãs estão em prantos, estão em choro por causa da perda de Lázaro. Sabe, irmãos, aquelas mulheres não se contiveram. Elas caíram em pranto e Jesus agiu da mesma forma. Jesus chorou. Sabe, muitos de nós ainda fomos criados numa geração que dizia que homem não chora. Que dizia que homem não pode chorar. Mas isso é uma mentira. Nós fomos criados de forma errada. Homem chora sim. Homem abre o seu peito, abre os seus sentimentos. Sabe, se você está aí se segurando, se tremendo, tentando segurar uma dor que você não pode segurar, às vezes a pessoa carrega uma dor durante anos e não manifesta essa dor dentro da família. Sabe, irmãos, aquilo vai te corroendo, vai te fazendo mal. A ciência já provou que mágoa guardada, que problema guardado pode causar câncer, pode causar infarto do miocárdio. Então abra o seu coração com a sua família. Abra o seu coração. Eu me lembro, no primeiro dia dos pais que eu passei na igreja, eu achava que, por eu não ter tido pai durante a infância, já estava tudo resolvido na minha cabeça, não tinha problema nenhum. Mas após a minha conversão, no primeiro dia dos pais que eu passei na igreja, quando começaram as festividades pelos dias dos pais, eu caí em lágrimas. Chorei muito, incontrolavelmente.
porque o Espírito Santo naquele momento, ele começou a tocar meu coração e começou a me curar. Sabe, no meio da igreja, durante aquela festividade, eu não contive as minhas lágrimas, e aquilo me fez um bem tremendo. Naquele momento eu fui curado da dor que eu tinha e nem sabia, porque eu achava que já estava tudo resolvido na minha cabeça, mas não estava nada. Naquele momento, o Senhor me curou da dor que eu sentia por não ter tido pai durante toda a minha infância. Sabe, irmãos, então nós temos que abrir o nosso coração. É principalmente os homens, né? Os homens são mais durões. Os homens querem guardar aquilo ali no peito, segurar. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Fale com a sua família. Sabe, eu não sei o que você tem guardado aí dentro do peito. Eu não sei o que a sua cabeça acha que já resolveu. Mas chega em casa, ou melhor, você que já está em casa, não é? Converse com a sua família. Aproveite essa oportunidade que estão todos reunidos assistindo o culto e abra o seu coração. Por que Jesus chorou? Jesus chorou porque estava entre a sua família amada. Olha só. Jesus chorou com Marta e Maria. Jesus chorou porque se compadeceu do sofrimento delas. Jesus chorou porque amava Lázaro e Lázaro havia morrido. Sabe, Jesus abriu o coração dele. Jesus abriu o peito dele e chorou com aquelas irmãs. Esquece essa história de que homem não chora. Homem chora sim, e faz bem. Terceiro lugar, nossa família precisa confiar na soberania de Deus. Olha que interessante, nossa família precisa confiar na soberania de Deus. Lázaro havia morrido. Morreu, acabou. Mas Jesus, ele foi chamado até aquele lugar. E eu imagino quando Jesus chegou lá no quarto dia, a incredulidade nos olhos daquele povo. Eu fico imaginando a incredulidade daquele povo. Ah, Jesus chegou aí, mas já está no quarto dia. Se tinha que resolver alguma coisa, ia ser resolvido ontem. Hoje já era, acabou. Sabe, irmãos, a nossa família precisa crer, precisa confiar na soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus pode todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus é soberano sobre todo mundo. É o Criador do universo. Deus, ele pode transformar a nossa vida. Ele pode reverter um diagnóstico. Deus, ele pode fazer o impossível. Ele pode te proteger, pode te guardar. A sua família está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. Creia na soberania dele, meu irmão. Creia, minha irmã. Deus pode tudo. João 11,4 diz: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha só, Jesus já sabia. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus já sabia o que ia acontecer.
Jesus já sabia que Lázaro reviveria. Jesus já sabia que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E às vezes nós passamos por um período de doença, um período de lutas, um período de adversidade, um período de desemprego, um período em que nós temos que parar de estudar, um período em que nós não temos o dinheiro para o aluguel, não temos o dinheiro para pagar a mensalidade da escola dos filhos. Mas creia, esse problema não é para a morte, mas é para que o Filho seja glorificado por meio dele. Sabe, irmão, nós passamos por lutas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus chegou naquela cidade. Ele disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu sei que é complicado. Quando nós estamos no meio da batalha, no meio da luta, às vezes parece que não terá fim. Olha esse período que nós estamos atravessando. Quem achou que ia durar tanto tempo esse isolamento? Quanto tempo durará a crise econômica que se abaterá sobre o país depois dessa pandemia? Nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei: tudo isso que está acontecendo é para que o Filho de Deus seja glorificado, para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado. Eu tenho certeza, eu acredito firmemente nisto, que as igrejas ficarão lotadas na sua reabertura, que muitas pessoas que não queriam saber de Deus virão para a casa de Deus, virão para a casa de Deus para a glória do nosso Senhor. Sabe, nos períodos de dificuldade, Deus, Ele age na nossa vida. Quarto lugar, nossa família necessita acreditar no incondicional amor de Jesus. Nossa família necessita acreditar no incondicional amor de Jesus. Jesus, aquele a quem tu ama está doente. Alguém deve ter falado: como é que Jesus ama Lázaro se demorou 4 dias para chegar? Cadê Jesus? Que amor é esse? A nossa família necessita acreditar no incondicional amor de Jesus. Jesus nos ama incondicionalmente. Sabe, irmãos, nós somos humanos, nós somos falhos. Todos nós, não existe esse negócio de super crente, não existe. Não existe esse negócio de super pastor, não existe esse negócio de super liderança, não. Todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós podemos magoar uma outra pessoa. Mas Jesus nos ama incondicionalmente. Jesus é o único que não nos decepciona. Jesus é o único que não faz ninguém sair da igreja. Sabe, um irmão pode fazer o outro sair da igreja. Uma liderança pode fazer um outro sair da igreja.
Um pastor pode fazer um irmão sair da igreja, mas Jesus, ele nos ama incondicionalmente, e ninguém sai da igreja por causa dele. As pessoas vêm até ele. Então nós precisamos acreditar no seu amor incondicional, no amor incondicional de Jesus. Jesus, ele nos ama, apesar das nossas imperfeições. Eu acredito que Lázaro, como sendo ser humano, também era imperfeito. Mas Jesus amava Lázaro. João 11,5 diz: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Jesus amava os três seres humanos imperfeitos. A família que praticamente Jesus fazia parte, aquela família abençoada, aquela família da Maria, da Marta e do Lázaro. Diz ali em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama incondicionalmente, Jesus nos ama incondicionalmente. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. É o amor de Deus em nossas vidas. Quinto lugar, enquanto membros de uma família, precisamos ter sensibilidade para mudar a agenda. Olha que interessante. Enquanto membros de uma família, precisamos ter sensibilidade para mudar a agenda. Às vezes nós somos durões. Somos durões. Criança quer brincar com a gente. Não, agora estou trabalhando. Eu imagino que esteja assim nesse período de quarentena, que lá em casa também acontece. Não, estou trabalhando aqui, estou online, estou trabalhando online, não dá para brincar agora não. A esposa quer falar com o marido. Não, agora não posso não, que eu estou trabalhando online, você não está vendo não. O marido quer falar com a esposa. Não, agora não dá não, estou trabalhando online. Sabe, quando nós vivemos em família, quando nós fazemos parte de uma família, nós temos que ter a sensibilidade para mudar a agenda. Sabe, as crianças estão em casa aí durante o dia todo. Eu sei que é cansativo, eu tenho 2 lá. Não é fácil. Mas nós temos que nos programar para poder ter um tempo para eles. Nós não podemos ser inflexíveis, não podemos ser insensíveis, porque as crianças, elas precisam de um tempo de carinho, um tempo de cuidado. Não é só trocar a fralda, não é só dar comida, não é só colocar para dormir, não. Nós precisamos estar ali ao lado delas. Eu estou falando dos pequenininhos, imagine os adolescentes. Os adolescentes que estão presos dentro de casa, só na rede social, então se enfia lá no quarto deles e ficam lá isolados o tempo todo. E o pai e a mãe ficam lá trabalhando online o tempo todo e nada de dar atenção para aquele jovem. E o jovem só sai do quarto para comer e para ir ao banheiro.
Sabe, irmãos, nós temos que ter sensibilidade para mudar a nossa agenda. Nós temos que ter a sensibilidade para ir lá dar um carinho para esse jovem, dar um afago, ter uma conversa franca. Aproveite esse momento de isolamento para que você se religue com seus filhos. Tenha uma conversa franca com eles, converse sobre o futuro, converse sobre o que acontecerá depois desse momento de isolamento, converse sobre os sonhos deles, converse sobre os seus anseios. Eu sei que às vezes nós temos a mania de esconder os nossos sentimentos, como nós já vimos. Então abra o seu coração para o seu filho. Às vezes ele quer falar com você, mas você é tão durão, você é tão durona, que afasta o seu filho de você. Então abra o seu coração, chore com ele, converse com ele, abra todos os seus planos, as suas expectativas, converse com seus filhos. Da mesma forma, o esposo para com a esposa e a esposa para com o esposo. Converse, abra o coração, fale com eles. Tenha sensibilidade para mudar a sua agenda. Aproveite esse momento. Número 6. Precisamos nos esforçar para a nossa família continuar andando sempre na luz. Precisamos nos esforçar para a nossa família continuar andando sempre na luz. É um esforço. É um esforço. Nós precisamos nos esforçar. Sabe, é o que a gente falou no tópico anterior. Você tem que ir lá bater um papo com seu filho. Vai lá, conversa com ele, conversa com ela. Porque depois que eles entrarem pelo caminho das trevas, só o Espírito Santo de Deus vão conseguir trazê-los de volta. Mas você, enquanto pai, enquanto mãe, você tem como influenciar aquele jovem. Sabe, eu trabalho em colégio. Eu vejo lá a diferença dos jovens que têm pai e mãe acompanhando e dos jovens que estão largados no mundo. Tem pai e mãe acompanhando, são pessoas diferentes, são pessoas de boa índole, são pessoas que estudam, que têm educação. Mas quando não tem pai, nem tem mãe, e ele fica em casa sozinho o dia todo, ele se torna uma pessoa muito difícil de se lidar. Não quer estudar, não quer respeitar ninguém, não quer, só vive faltando na escola. Então depois, para botar esse jovem no caminho certo, no caminho da luz, é uma dificuldade, é uma luta tremenda. Eu acompanho isso no dia a dia. Então, meus irmãos, precisamos nos esforçar, é um esforço. Faça esforço. Precisamos nos esforçar para a nossa família continuar andando sempre na luz. João 11:7 diz: disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apredejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Exatamente isso. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Então nós temos que ajudar a nossa família a andar na luz. Sabe, nós vemos aí vários testemunhos de irmãs, principalmente de irmãs, né? Que os maridos não eram crentes, ou que os maridos não são crentes,
mas elas se esforçam em oração, se esforçam em paciência, se esforçam em carinho, se esforçam em amor, sabe? Se esforçam para aqueles maridos não descambarem para as trevas, mas sim para aqueles maridos virem para a luz, porque aquele que anda na luz não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Aquele que anda de dia não tropeça. Então é um esforço a cada dia para nós mantermos a nossa família na luz. Infelizmente tem muita gente que diz: ah, meu filho não tem mais jeito, aquilo lá está na mão de Deus. Espero que esteja na mão de Deus mesmo. Ah, meu marido também não tem mais jeito, aquele traste. Ah, aquele ali eu já entreguei a Deus. Espero que tenha entregue mesmo a Deus, porque nas mãos de Deus tem jeito. Nas mãos de Deus ele vai andar na luz. Mas nós temos que nos esforçar pela nossa família. Família vale a pena. Então esforce-se pela sua família. 7º lugar, precisamos ir em direção à dor da família. Precisamos ir em direção à dor da família. Olha só. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Precisamos ir em direção à dor da família. A família estava sofrendo, a família estava triste. Marta e Maria estavam lá chorando, mas Jesus foi na direção delas, foi na direção da dor, foi na direção daquela pessoa que tinha morrido. A dor maior que nós sentimos nesse mundo é a dor da perda. Então nós precisamos ir em direção à dor da família. Qual é a dor da sua família? Aquela família era a dor da morte. Qual é a dor da sua família? É a dor da separação? É a dor do isolamento? É a dor do rancor? A dor da mágoa? Qual é a dor da sua família? Vá de encontro a essa dor, encare de frente. Sabe, tem tanta família por aí, que ignora aquela dor. Tem um problema sério, que precisa ser resolvido, mas ignora aquele problema, achando que vai passar. Ah não, deixa isso é coisa de jovem. Quando fizer 20 anos, isso aí muda. Está fazendo isso agora porque é jovem, porque não pensa direito no que está fazendo. Ou então, meu marido é assim mesmo, deixa para lá. Um dia ele se acerta, um dia ele cai na real. A minha esposa é assim mesmo. E nada muda, só piora. Irmãos, nós temos que ter uma atitude de ir de encontro àquela dor. Não ignore a dor da sua família. Não ignore a dor da sua família. Observe o que está acontecendo na sua casa.
tem gente que parece que anda no mundo da lua. Anda no mundo da lua. Vem para a igreja, ouve louvor, ouve a mensagem e anda no mundo da lua. Não está sabendo o que está acontecendo dentro de casa, não está sabendo com quem o filho está andando, não está sabendo o que o filho está fazendo, não está sabendo o que o marido está fazendo. Ah, eu estou aqui na igreja, meu marido está em casa, meu filho está em casa. Vá de encontro à dor da sua família. Encare de frente. Foi o que Jesus fez. Ele foi até lá. 8º, precisamos ter paciência com os fatalistas e negativos que se manifestarão entre os seus. Precisamos ter paciência com os fatalistas e negativos que se manifestarão entre os seus. Olha, sempre tem fatalista e negativo. Sempre tem, toda família tem. Fatalista e negativo. A pessoa acha que tudo vai dar errado, que ninguém presta nesse mundo. Já me perguntaram isso. Ô Robson, você acha que esse mundo tem jeito? Você acha que ainda tem gente que presta nesse mundo? Eu falei, claro que eu acho. Claro que eu sei que tem gente que presta. Claro que eu sei que o mundo jaz no maligno. Mas eu sei que os filhos de Deus, a igreja fiel está nesse mundo. E a igreja fiel faz a diferença. Sabe, irmãos, nós temos que levar essa visão positiva para essas pessoas. Nós temos que levar essa visão cristã, essa visão de Deus, essa visão de que Deus nos ama incondicionalmente. Porque as pessoas negativas, fatalistas, elas acreditam que tudo está perdido. Aí ligam a televisão, ficam vendo esses jornais aí, esses jornalecos, que só trazem desgraça, e acha que tudo está perdido, e acha que não tem mais futuro. Ah, para que eu vou pensar em universidade? Para que eu vou pensar em fazer um curso universitário, se tudo está perdido, se esse mundo está perdido? E se eu ganhar dinheiro, eu não vou poder comprar um carro novo, ficar andando por aí, porque eu vou ser assaltado. Eu não vou poder comprar um celular de última linha, porque eu vou ser assaltado. O mundo está muito ruim. É assim que o fatalista e negativo pensa. Ele pensa que está tudo ruim, que está tudo perdido. Mas nós temos que usar a visão cristã. Lázaro está morto, sim. Lázaro morreu, sim. Mas ele reviveu. Ele reviveu através do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, nada está perdido. Tudo tem um recomeço. Lázaro teve a sua vida reiniciada. Lázaro começou a reviver. Jesus o trouxe de volta. Ele teve uma segunda chance. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos dá a segunda chance todo o dia. Que todo dia é dia de conversão. Todo dia é dia de mudança. Todo dia nós podemos parar de fazer o que nós fazíamos e começar uma vida nova. Então pense nisso, meus irmãos. Precisamos ter paciência com os fatalistas e negativos, que se manifestarão entre os seus. Entre os seus. Olha só o que diz o texto. João 11,16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com eles. Jesus está falando que ia lá. Aí falaram: Jesus, você vai voltar para lá? Tentaram te apedrejar. Vamos de noite, sorrateiramente. Jesus falou: não, vamos de dia.
Aquele que anda na luz enxerga o caminho. Aí Tomé disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. É um fatalista e negativo. Já que ele está indo, vai morrer, vamos morrer junto com ele, morre todo mundo e pronto, acabou. É assim que tem muita gente pensando. Para que eu vou fazer isolamento? Para que eu vou usar máscara? Eu vou ficar andando pela rua aí de qualquer jeito, se morrer, morreu, tá bom. Muita gente pensa isso, não está nem aí. Hoje eu vi lá na internet, o pessoal fazendo um churrasquinho lá na fila da Caixa Econômica Federal. E não era meme não, era foto real. Pessoal sentado com os banquinhos, fazendo churrasquinho na fila lá, para apanhar o auxílio emergencial. Ou seja, não está nem aí, se viver ou se morrer, está tranquilo, não esquenta a cabeça não. Os fatalistas pensam assim: a gente está aqui na fila, faz o churrasquinho, se pegar os R$600, tá bom, se não pegar também tá bom. Tomé disse: vamos também para morrermos com ele. Então a gente tem que ter paciência com esse tipo de gente. Não adianta ter paciência curta, ser explosivo. Não adianta. Versículo 17 diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, então era logo ali. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Então Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. E muitos haviam ido lá confortar Marta e Maria. A fé se evidencia. Olha só que interessante. A fé se evidencia. Olha o texto. João 11, versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei, mesmo agora, Deus te daria tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu quero voltar aqui, irmãos, lá para o versículo 22. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha só, Marta disse para ele: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires.
Marta, ela cria que mesmo depois de 4 dias, Deus daria tudo que Jesus pedisse, e Lázaro reviveria. Só que ela ainda se enganou. Ela achava que ele reviveria na ressurreição do último dia. Mas Jesus disse para ela, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? A fé se evidencia. Nós precisamos crer que Jesus, ele é a ressurreição e a vida, e que nós não morreremos eternamente. Nós viveremos para sempre com Jesus. Sabe, irmãos, a nossa família tem que estar nas mãos de Deus. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Existem famílias e famílias. Você deve estar pensando aí, pastor, você está falando isso aí porque você não conhece a minha família, você não sabe as lutas que eu tenho passado. Pastor, você fala isso aí, mas você não conhece nada. Eu não conheço nada mesmo. Eu não conheço a sua família. Eu não conheço o contexto no qual você vive. Eu não sei o que se passa na sua cabeça. Eu não sei o que se passa na cabeça dos seus familiares. Mas de uma coisa eu tenho certeza: nós servimos ao Deus do impossível, ao Deus que ressuscitou um homem morto há 4 dias. E se você crê na palavra dele, que ele é a ressurreição, é a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê nele não morrerá eternamente. Ele pode tudo na sua vida e na sua família. Deus pode tudo na nossa vida. Olha lá no final. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. E Lázaro veio saindo daquele sepulcro, encontrou as suas irmãs e encontrou Jesus. É a restauração daquilo que se achava perdido. É a restauração daquilo que se dizia que não tinha mais jeito. Você diz que a sua família não tem mais jeito? 4 dias um homem morto e reviveu. Será que o problema na sua família é tão grande assim? Será que o problema que você está vivendo é tão grande assim? Eu acredito que não. Mas eu acredito que o nosso Deus, ele é muito grande. O nosso Deus, ele pode tudo. E pode transformar a sua mente primeiramente. Porque quando nós transformamos a nossa mente, tudo que está à nossa volta começa a mudar. Primeiramente, Deus trabalha na nossa mente. Nós começamos a viver diferente. Nós começamos a viver de uma forma diferente. As outras pessoas veem a diferença na nossa vida e começam a se relacionar conosco de uma forma diferente. Então creia nessa noite, viva diferente, fale com o nosso Deus, clame a Ele, porque Ele vai restaurar tudo aquilo que o diabo tomou, tudo aquilo que se perdeu, que você acha que se perdeu, mas com o nosso Deus não se perde nada, amém? Então curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós te agradecemos,
porque o Senhor tem falado aos nossos corações, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado, Senhor, de todos os integrantes da nossa casa. Então nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode tudo, pode restaurar tudo na nossa vida. Pai, então nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já tem cuidado de nós. Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.